Boa noite, vamos começar a nossa palestra, né, Bovespa, BOVA11, né, versus índice futuro ou mini índice. Essa é uma operação que eu acho muito interessante, que você monta uma posição em BOVA11 e vai ajustando sua proteção, seu hedge com o índice futuro. Então você compra aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui eu tenho BOVA11, ele deu uma compra essa semana aqui, quando rompeu essa resistência de 50, arredondando 54,60. Então no 54,60 a gente entra comprando papel. E eu fico monitorando, isso aqui é o gráfico do mini índice diário também. BOVA diário, mini índice diário. Então aqui, por exemplo, eu tenho, você vê que os gráficos, né, muito parecidos. BOVA e o mini índice futuro. Então, você teve uma compra aqui, né, estratégia, seja lá que você queira utilizar, seja nessa estratégia que eu acho bastante interessante, você entra comprando, né, tanto em cima de gráfico quanto em cima dos indicadores, e, enfim, é uma compra normal. Compra do papel, o trabalho com o seu stop, faz uma análise normal do papel. E em cima disso, você começa a operar. Comprou o papel, beleza. O papel vai começar a realizar, ou seja, fez uma figura de reversão confirmada, ou seja, estocástico vendido, CCI eventualmente já vendido, né, abaixo do zero, médias móveis vendidas, gráfico japonês reverteu. Aí, em vez de você sair fora do papel, você entra vendendo o mini índice. Então, só título de curiosidade, vamos pegar essa primeira venda aqui. Vamos dizer que você entrou comprando, normal, já ganhou um troco. E, sei lá, você comprou aqui embaixo, o papel subiu, ficou nessa volatilidadezinha aqui. E, enfim, só para simplificar a nossa atuação aqui, vamos dizer que você comprou aqui a 16,20, por exemplo. Vou botar números fictícios só para a gente trabalhar. Comprou, né, em algum momento por aqui, deu compra no CCI, deu compra no estocástico, deu compra, né, pelo gráfico, 57,40, pronto. Comprou 57,40, traça a sua linha de tendência de alta. O papel foi subindo, tal, só a grosso modo, né? E tudo bem, você montou sua posição e o papel andando de lado, você não entra vendendo índice, tá certo? O papel deu uma reversão aqui, confirmou uma venda no papel aqui, por exemplo, no dia 22/3, tá certo? 22/3, vamos olhar aqui, 22/3, eu entrei vendendo aqui, 22/3 de abril, entrei vendendo em algum lugar por aqui, tá certo? 67, 780, 750, vamos botar contra, botei aqui, vendi a 750. Só que nesse primeiro momento aqui, tá certo? Você deixou o papel livre de 57,40 para 65,70. Ou seja, nessa operação aqui, você já ganhou 57,40 para 65,70. Você já ganhou 14. Deu 14,5, vou tirar 0,5% de corretagem, tá? Você ganhou 14% líquido nessa operação. Como você não vendeu, você não paga imposto de renda. Aí o papel deu uma sinalização de venda, você entra vendendo
o índice futuro. Vendeu o índice futuro a 17,50, a mesma coisa, vai monitorando a tua posição, exatamente como se fosse qualquer outra operação. Linha de tendência de baixa, tudo bonitinho. O papel zerou aqui, rompeu para cima aqui, as médias cruzaram, beleza, eu fui e zerei aqui. Vou botar aqui 790. Vou sempre no arredondamento, vou sempre contra. Você não podia botar 750, não, vou botar 790, tá certo? Ou seja, nessa posição aqui, eu ganhei, sei lá, 4.000 pontos, mais ou menos. 3.000 e pouquinhos pontos, 3.900 qualquer coisa, tá certo? Ou seja, ganhei aqui, rediei, ou seja, o que eu perdi no papel, teoricamente eu ganhei aqui. Depois eu vou entrar nos números em si, mas o conceito é, não perdi nada aqui, porque o que eu perdi no papel, com essa queda, eu ganhei no futuro, tá certo? Papel deu outra venda, eu entro vendendo outra vez aqui. Deu uma venda conservadora aqui, no 60, eu entro vendendo aqui outra vez, mais ou menos nessa faixa de preço. Ou seja, 760, vou botar aqui 750. Eu entrei vendendo, da mesma forma, traço meus controles todos. Tá certo? Aí no final das contas o papel reverteu aqui. Eu zerei o índice, por exemplo, enfim, nessa faixa aqui. Não zerei aqui embaixo, zerei aqui em cima nos 230. Tá certo? Ou seja, eu vendi outra vez a 61.750, recomprei a 54.230. Ou seja, ganhei 7.500 pontos aqui e estou comprado no papel. Teoricamente, o que eu perdi no papel aqui, eu ganhei no índice aqui. Essa é uma operação casada se eu conseguir fazer o mesmo financeiro. A questão aqui é o seguinte: muitos de vocês operam um contrato, dois contratos, 3, 5 contratos do mini índice, tá certo? Eu não sei se vocês se deram conta, mas um contrato, se operar um contrato do mini índice, é a mesma coisa que se estivesse operando aqui, quando vendi 61.750, como se eu tivesse vendido 61.750 reais. Eu comprado 54.200 reais. Ganhei essa diferença. Só que isso significa, como disse, 60, 50 mil reais. Muitas vezes você não vai operar 50, 60 mil reais no papel. Você vai operar 5 mil reais, 7, 10, 15 mil reais. Ou seja, o que significa isso? Significa que você está se expondo na venda, né, alavancando na venda, de uma forma muito maior do que você está exposto no papel. Tá certo? Como tudo na vida, tem o lado positivo e o lado negativo. Né? O lado negativo é que você não está fazendo um hedge propriamente dito, você está se utilizando do mercado, você está vendo que existe uma tendência de baixa no mercado, e você entra vendendo como se estivesse operando o índice Bovespa. O índice Bovespa, vamos botar aqui o índice Bovespa, nessa mesma posição. Nossa, nessa mesma posição, não está muito parecido o índice Bovespa? Olha aqui. Eu vou botar aqui o índice Bovespa, o BOVA11. Ou seja, você passa a operar, em vez de operar no gráfico diário, no gráfico, em vez de operar no gráfico de 15 minutos, ou no gráfico de 5 minutos, ou de 30 minutos, você passa a operar no gráfico diário. Olha a semelhança aqui. Olha a semelhança aqui. Tá certo?
Então você opera vendido, você compra a bola, vende o índice e você faz um hedge não perfeito, mas você está operando numa tendência de baixa seguindo o próprio mercado, seguindo o BOVA ou seguindo o índice à vista, a operação é a mesma, tá certo? Então você monta uma posição de tendência no diário e vai operando, montando posição no índice futuro para ficar uma semana, 2 semanas, 10 dias. O mercado reverteu em alta, você zera sua posição vendida e entra ganhando no BOVA 11. Você pode, inclusive, e é isso que acaba acontecendo, as pessoas passam a operar também no diário na compra. Se eles ganham na venda, por que não fazer a mesma operação na compra? Ou seja, essa é a operação de você comprar BOVA 11, principalmente, na verdade, essa operação aqui eu testei para uma carteira onde a pessoa, por algum motivo, por exemplo, o clube de investimento, que é obrigado a ficar posicionado em 75% do papel. Ele não pode ficar com menos de 75%. Então ele faz esse tipo de operação, redeando, tá certo? Não só a BOVA 11, mas redeando a carteira dele inteira também. Tá certo? Vou deixar 2 segundinhos aqui para vocês verem a semelhança, a semelhança dos dois gráficos aqui. Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para vocês verem como é que, principalmente a partir desse momento aqui, né? Olha só como é que ele funciona perfeitamente bem. Viram a diferença ou a semelhança? Então o ponto contra, você tem duas maneiras de fazer aqui. Você pode pegar o beta do papel, tá certo? Mesmo assim, um beta, se você tem 5, como você pode operar no máximo, no mínimo, um contrato de mini índice, tá certo? Uma outra maneira de você fazer, em vez de ser pelo financeiro, é pelo beta do papel. E ele vai te dar a quantidade de contratos, tá certo? Aqui, para um papel de, eu não sei realmente qual é o beta desse papel, ficou faltando realmente, mas vou pegar isso aqui e vou passar para vocês verem que vocês podem sofiscar um pouquinho mais, ou entrar simplesmente numa operação, tá certo? Eventualmente você nem precisa entrar comprando BOVA, só olhando o BOVA ele vai te dar uma sinalização. Da mesma maneira que eu olho o Nasdaq para operar o índice futuro, eu olho o índice futuro para operar o nosso índice futuro, eu posso olhar o BOVA e operar o índice futuro também. Na verdade, não chega a ser uma venda coberta, tá certo? Porque o financeiro certamente, se você não opera 50, 60, 70 mil reais, o financeiro vai estar descasado, tá certo? Mas uma operação onde aqui, na verdade, eu simulei com 100 mil reais, uma carteira para um clube de investimento, então funcionava perfeitamente bem. Agora, para a pessoa física, muitas vezes vai operar 5, 10 contratos, ele vai estar descasado no financeiro, ou seja, ele vai ganhar muito mais numa queda em relação a esse movimento aqui. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exemplo aqui em relação a esse movimento aqui.
Então, olha só. Eu tenho aqui, aqui eu já calculei 7.220 pontos. Se eu operar um contrato, 7.220 vezes 0,2. Aqui eu ganhei 1.500, arredondando R$ 1.500, deu R$ 1.504, arredondando R$ 1.500. Se eu operei 5, se eu estou comprado aqui em 5 mil reais desse papel, significa, na verdade aqui eu comprei esse papel em algum momento, você lembra que eu comprei esse papel em algum momento ali, tá certo? Então eu comprei, sei lá, 5 mil, quanto que eu vi aqui? 5.057,40. Ou seja, eu entrei aqui comprando R$ 5.740. Ou seja, eu tinha R$ 6.000 aqui, ele veio para 5.000, ele veio de R$ 60 para R$ 54. Aqui em um contrato eu ganhei R$ 1.500 mais ou menos. Aqui eu entrei com um contrato, eu já estava ganhando aquele valor, mas aquilo ali esquece, é como se eu tivesse vendido a 6 mil reais. Ele veio, eu zerei aqui nessa mesma posição, não foi aqui não. Eu zerei aqui embaixo, foi até menos, olha, aqui é como se eu tivesse perdido R$ 700, tá certo? 6 mil reais para R$ 5.300. Perdi R$ 700 aqui, quando aqui eu ganhei R$ 1.500. Se no final das contas aqui eu ganhei R$ 800, sei lá. Não sei se ficou muito isso em 100 ações, tá certo? Ou seja, aqui de 6 mil veio para 5.300. Perdi R$ 700 aqui, só que quando eu vendi 61.750 e comprei a 54.230, ganhei R$ 1.500. Ou seja, ganhei, no final das contas, eu tenho uma operação ganho líquido de R$ 800. Se eu operei, por exemplo, 5 contratos do mini índice, desculpe, 5 mil reais, enfim, R$ 100 do papel contra um contrato do mini índice. Não sei se vocês têm alguma pergunta. A operação em si é muito simples. Eu vou entrar vendendo BOVA11, na mesma posição, no mesmo momento que ele estiver dando venda em BOVA11, né, por questão de vírgula, de detalhe, eu vou estar vendendo também o índice futuro. Se o BOVA11 me sinaliza uma venda, o índice futuro, na mesma proporção, me sinaliza uma venda. Se eu entrar aqui comprando, no caso aqui, pode ser aqui, vamos botar aqui. Se ele der uma compra aqui nesse 54, onde ele der uma compra no papel, eu zero minha posição no índice. Ou seja, posso ter zerado aqui 55, em 54, eu zerei aqui em 55. Tá certo? Não, não é isso, Guto. Eu estou dando um exemplo para uma pessoa que não tem 50 mil reais. Ela tem. Se você estiver operando 500 contratos, 500 papéis, você vai estar vendendo os mesmos um contrato. Se um contrato significa que você está operando aqui, no caso agora, fechou 57.760, significa que você está operando 57 mil reais. Se você não estiver operando, sua posição à vista for de 57, cada de 50 e 60 mil reais, você vai estar mais exposto no índice do que no próprio papel. Eu dou um exemplo, né, uma faixa normal ou uma faixa mínima para uma pessoa física. Entrar comprando 5, 10 contratos. Foi só um exemplo de 100 ações. Isso não significa que você vai estar, se você operar 200 contratos, não significa que você vai estar operando 2 contratos do mini índice. Não é isso. Isso aqui foi só um exemplo. Tá certo? Como você pode estar alavancado
Tá certo? Pelo financeiro, mas foi o que eu acabei de dizer, Sardinha. No financeiro, você fica alavancado se você estiver operando pouquinho, tá certo? Mas, por outro lado, se você não quiser, por isso que não é bem um hedge, por isso que a palestra não é hedge de BOVA 11 com mini índice. É BOVA 11 versus mini índice. Tá certo? Isso aqui, por exemplo, para uma pessoa que você pode pegar alguns papéis, Petrobras, Vale Rio Doce, mas eles não atuam tão bem quanto o BOVA 11 na mímica com o índice futuro. Você está alavancado no índice futuro? Já falei isso umas 10 vezes aqui. Está alavancado no índice futuro na venda. Tá certo? Por isso que não é uma operação, digamos assim, casada. Não é. Não é operação casada, não é um hedge. É uma operação onde o BOVA 11 te sinaliza uma venda, uma excelente venda do índice futuro no diário. Você pode fazer nos 60 minutos? Pode. No 15 minutos? Pode também. Tá certo? Mas já é um tipo de operação que você passa a ter uma diversificação, onde você compra e vende mercado, né? Compra mercado no BOVA 11 e vende mercado através de um índice futuro. Tá certo? É uma operação que, por exemplo, para quem tem clube de investimento, é uma operação muito legal. Porque você acaba realmente fazendo, você consegue fazer um hedge um pouco mais perfeito. Não existe hedge perfeito, tá certo? Mas você pode hedgear dentro da palavra hedge, proteção. Você pode proteger sua carteira, né, de BOVA, porque BOVA representa uma carteira, né? O BRX 50 ele representa uma carteira de ações. Você, em vez de comprar 50 papéis, você compra o BOVA 11, que ele espelha o mercado e você ganha um extra operando o derivativo. A rentabilidade passa a ser muito interessante, por quê? Porque você passa a estar, obviamente, alavancado. Tá certo? E aqui, como isso aqui, por exemplo, é uma operação para o pessoal que já tem intimidade com o índice futuro, o pessoal que gosta de operar índice futuro, sabe como é que funciona. Em vez de operar os 15 minutos, ele opera no diário, que o diário se presta muito bem, né? Gráfico diário agora, independente do BOVA, se você pegar aqui o gráfico diário, olha como é que ele funciona bem. Na verdade, você olha o BOVA 11 e ele vai te sinalizar, né? Vai te trazer um conforto, digamos assim, vai te trazer um conforto emocional para você estar operando o índice futuro no diário. O BOVA está vindo para baixo, tá? Opa, eu vou entrar vendendo o índice. E óbvio que aqui é sempre dentro do seu universo financeiro, é para você entrar com pouquinho. Entrar com pouquinho. Tá certo? Quer ver uma coisa? Se você entrar com um contrato nessa operação aqui, um contratinho, te deu R$ 1.500. Se você põe lá R$ 600, ou sei lá, que seja R$ 2.000 de margem para ficar posicionado, tá certo? Você ganhou, você põe R$ 2.000. Você põe R$ 2.000, monta essa operação. Sabe quando você ganhou em cima dos R$ 2.000, R$ 1.500? Você ganhou 75%. Você ganhou 75% em cima da margem de R$ 2.000. Estou arredondando, né, a margem. Essa margem aqui eu estou arredondando. Eu já paguei aqui qual é a chamada de margem oficial que a bolsa pede. Chega uma hora que eu deleto o e-mail. Amanhã de manhã eu vou ter o valor certinho, mas é por aí perto de R$ 2.000. A margem são justamente o DRZ. A margem são justamente esses R$ 2.000 que eu estou falando. Tá certo?
E se você... É porque a corretora ainda não permite, vai permitir, mas ainda não permite que você ponha papel como margem. Mas se ela te pede, olha só, se ela te pede R$ 2.000, tá arredondando aqui, se ela te pede R$ 2.000 de margem e você está posicionado em R$ 5.700, R$ 6.000, que seja, em papel, teoricamente você pode vender 3 vezes. Ou seja, você pode vender 3 contratos e vende um contrato. Ou seja, em vez de você ganhar R$ 3.000, R$ 1.500 aqui, você poderia ter ganho R$ 4.500 aqui. Tem que trabalhar como se fosse papel. Trabalhar com stop, estratégia, disciplina, paciência, né? Responder as 3 perguntas. Isso aqui não é para qualquer um. Isso aqui é para quem tem estratégia, disciplina, paciência. Para aquela pessoa que responde as 3 perguntas. Por que eu estou me posicionando? Qual o objetivo de ganho? Qual é meu nível de stop? E aqui você vai estar sempre trabalhando com stop. Então o stop vai estar sempre presente aqui. Tá certo? Eventualmente, antes de chegar aqui nesse patamar, você já foi estopado. À medida que o índice vem descendo, você vai jogando o seu stop para baixo também. Não necessariamente em termos diários, 15, 30 minutos, mas em termos diários. O papel veio para baixo, beleza. Põe para baixo, vem mais para baixo, põe mais para baixo. Ou seja, todo dia que o papel cai, você vai acompanhando para garantir o lucro. Vai chegar uma hora que você vai ser estopado, mas com um belo lucro. Qual é a diferença de eu operar esse contrato no diário ou operar um contrato, por exemplo, vou pegar até o dólar aqui. Olha aqui. Operar um dólar 30 minutos, por exemplo. A estratégia é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Reverteu aqui, deu compra aqui, deu compra aqui, deu compra aqui. Padrão de voo, Mário Bozo comprou aqui, beleza. 20,48 comprei. Deu venda aqui. Fez aqui doji, fez aqui uma estrela cadente. Perdeu em algum lugar de suporte, zerei aqui. Média, quero ser mais conservador em cima ou agressivo, né? No caso, deixar uma venda, deixar um stop um pouco maior. Entro vendendo aqui. Qual é a diferença de eu comprar aqui e vender aqui em relação a comprar aqui e vender aqui, ou vender aqui ou comprar aqui? Nenhuma, porque eu opero gráfico, eu não opero ativo. Ativo meramente serve para eu ganhar dinheiro. Eu opero gráfico, eu opero estratégia. E aí, se você for posicionado, você vai ter que ter uma margem maior do que aquele 600. Vai estar na casa de 2.000, 2.000 e poucos reais, sei lá quanto é que tá. Tá certo? Põe a margem, deixa a margem lá. Então, essa era a estratégia que eu queria passar para vocês. É uma estratégia bem simples. Inclusive, nada impede vocês estarem simplesmente entrando no índice sem ter compra de bova nenhuma. Tá certo? Eu entro vendendo. Qual é a diferença de eu vender um índice no gráfico diário ou entrar vendendo um índice ou operando um índice no gráfico de 30 minutos? Tá certo? A vantagem ou a desvantagem, não sei, do 30 minutos é que eu vou ser estopado de uma forma muito mais rápida. Olha aqui, 15 minutos. Estopou aqui, estopou aqui, estopou aqui, estopou aqui. Se eu entrar no gráfico de 60 minutos, ou seja, quanto maior o gráfico, menos stop vai ter. Ou seja, dei uma compra aqui e ainda estou posicionado na compra. No gráfico diário, a compra foi mais ou menos no mesmo ponto. Foi na casa de... Deixa eu tirar aqui. Vou botar essa compra aqui, olha. No 56.700. No diário, ele vai me dar uma compra mais ou menos aqui. No diário. Eventualmente eu fui estopado aqui, eventualmente fui estopado, entro comprando outra vez. Ou seja, aqui uma nova compra seria aqui. 55.580. Foi a máxima desse aqui, 56.640.
56,650, que foi aquela outra lá. Ou seja, eu comprei aqui, tá certo? Se você trabalha com essa média como sendo teu stop, você não foi estopado e continua comprado. Comprou em torno de 54.500 e está em 54.760. Já está ganhando aí 3.200 pontos líquidos. Tá certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente pode estar, e eu vou, a partir dessa palestra, eu vou estar mostrando mais no nosso dia a dia esse tipo de operação para quem se interessar. Tá certo? Então era isso. Obrigado a todos. Tenha uma boa noite. Amanhã, 9 horas da manhã, estamos de volta com o nosso call de abertura. Obrigado e até lá.